Eu sou José Marcelo Santos e esta é a edição nacional do Jogo do Poder Notícias. Depois do recesso de dezembro e janeiro, o Congresso Nacional retomou as atividades nesta semana. Deputados e senadores estão de volta a Brasília e encontram pela frente um cenário não muito diferente do que deixaram no fim do ano passado. As delações da Odebrecht foram homologadas pelo Supremo. A lista de delações pode atrair mais políticos e partidos para o centro do escândalo. Enquanto isso, o Tribunal Superior Eleitoral deve voltar a apreciar o pedido do PSDB para cassar a chapa Dilma Temer. Se isso acontecer, o presidente perde o mandato. E as propostas de ajuste fiscal, reforma da Previdência e reforma trabalhista estão na pauta de discussões em um momento ainda conturbado. É sobre tudo isso que eu converso com meu convidado desta noite, o líder da oposição na Câmara, o deputado José Guimarães, do PT. Deputado, boa noite, obrigado por esse retorno aqui ao Jogo do Poder. Eu quero começar perguntando para o senhor sobre essa possibilidade do TSE cassar a chapa Dilma Temer. O senhor acredita que isso pode acontecer? Bom, em isso acontecendo, é bem provável, na minha opinião, isso pode acontecer, se bem que a expectativa que eu tinha é que esse processo fosse julgado ano passado, em 2016. Por qual razão? Você cassar e realizar uma eleição indireta, porque isso aqui define a Constituição Federal, acho algo muito... é um despropósito. Na situação que nós estamos politicamente, o desgaste sobre a política, a derrocada da política, independente de partido A ou partido B, a criminalização dela e, sobretudo, a falta de legitimidade do Congresso Nacional, eleger um presidente indireto, me parece que é uma agressão e é uma afronta a um princípio que é fundamental na democracia, que é o direito do povo escolher livremente o seu presidente, os seus mandatários. Portanto, não acho que esse seja... eu defendo, em isso ocorrendo, eleições diretas, imediatamente, porque só o povo pode decidir os destinos políticos da nossa democracia, não é nós, deputados. Eu me recusaria, por exemplo, a votar indiretamente para a presidência da República por via indireta. O processo de reconstrução democrática levou muita luta, foram anos de batalhas, de mobilizações, e o povo passou a exercitar o seu direito legítimo de escolher os seus governantes. Eu me lembro da primeira eleição para prefeito de capitais, me lembro muito bem da minha querida Fortaleza. Eu era bem jovem, muito mais jovem, ainda sou jovem, eu era estudante da Universidade Federal do Ceará, e eu lembro o que significou aquela campanha para a prefeita de Fortaleza, na época que eu fui eleita ex-prefeita. Eu me lembro Maria Luísa Fontenelle. Do governador Biônico. Aí vieram os governadores, então aquele processo foi muito fundamental para consolidar a democracia. Por qual razão nós iríamos eleger um presidente de forma indireta? Acho um despropósito, isso a sociedade brasileira não pode aceitar e não tem outra alternativa. Cassando, tem que ter uma nova eleição imediatamente em 90 dias, que é o que eu defendo. Aliás, eu fui o autor do requerimento de uma PEC do deputado Miro Teixeira, que está tramitando na Comissão de Constituição e Justiça, que nós não estávamos tratando dessa eleição, desse ou daquele governo. Nós estávamos definindo um novo regramento em caso de vacância do cargo 6 meses antes da eleição, porque esse é o conteúdo da PEC. Infelizmente, a base governista ela não permite que a PEC se transmita e seja votada. Não é para esse governo, não estamos legislando sobre esse ou aquele, mas uma regra constitucional que desse cobertura a um processo que levasse o que pode ocorrer com o governo Temer. Quando se fala em eleição indireta, vem-se a imagem de colégio eleitoral, parlamentares votando, escolhendo entre eles ali alguém para governar o país. Só que a Constituição diz que se essa vacância acontecer na segunda metade do mandato, será feita eleição indireta na forma da lei. E não tem lei dizendo como é que é. Não tem lei dizendo nem que os parlamentares vão votar entre eles mesmos. Como é que se resolve isso? Tinha que aprovar uma nova PEC. Só tem esse jeito. Tinha que aprovar uma PEC Se não aprovar do jeito que está hoje, como é que o senhor enxerga a solução? Aí vai ter um processo de tensionamento político muito grande no país. Não tem solução. É o povo nas ruas exigindo diretas já. Não tem solução, porque é o Congresso que vai eleger. Portanto, aquilo que não está claramente dito ou não faz parte do nosso regramento constitucional, devolve para o povo. Por que o senhor acha que o TSE não resolveu isso no ano passado? Eu acho que, lamentavelmente, não resolveu. Podia ter resolvido. Veja bem, o TSE
julgam as contas. A que ponto nós chegamos no Brasil? Para mim, a eleição, Marcelo, quem perde a eleição é um conselho e é uma conduta que eu tenho. Eu já perdi várias eleições. Eu fui candidato a deputado federal em 1990, ainda bem jovem, bem menino. Perdi e fui para casa. Você perde uma eleição, eu não quero ficar, e nem aconselho para ninguém, ficar catucando para governar sem o voto. Perdeu a eleição, o TSE julgou as contas da chapa Dilma e Temer. Não é porque eu sou oposição ao governo Temer que agora eu vou dizer o contrário do que eu disse antes. Essa ação movida, o tiro saiu pela culatra. O golpe parlamentar que caçou a presidenta deu no que deu. E agora, essa ação é do PSDB. É o PSDB que está querendo caçar o Temer, porque ele é... Durante um momento, durante um certo tempo, Portanto, o senhor acredita que a ala do PMDB, que hoje apoia o presidente Michel Temer, chegou a torcer para cassação e achando que isso não daria nada, essa ação do TSE? Até porque a movimentação que essa ala fez é para dividir as contas. Imagina, a eleição é indivisível. Prefeito, vice-prefeito, governador, vice-governador, presidente da República, vice-presidente da República. Então não tem como separar. Não havia uma campanha para vice, né? Não tem campanha para vice. Vice é um coadjuvante. No Brasil, os vices, com exceção de alguns vices tipo Aureliano Chaves, que eu me recordo, e o Alencar, o Zé Alencar, que foi um grande brasileiro, os outros ficaram todos tramando nos bastidores para derrubar o mandatário eleito pelo povo. Foi o que aconteceu aqui no Brasil recentemente. Portanto, essa ação que foi movida pelo TSE, aliás, a mídia nem fala, né? O nosso cidadão que está nos ouvindo, escuta a seguinte notícia: o TSE poderá ou não caçar a chapa Dilma e Temer. É preciso se dizer que quem fez essa ação, quem entrou com esse pedido, foi o PSDB. E agora ele não sabe como na fazer. abertura do programa. Eu sei, não estou me referindo nem a você no nosso jogo do poder aqui, não. Eu estou falando do ponto de vista do simbolismo midiático que existe com relação a essa questão. Tentaram dividir, não pode. Seria algo que o Brasil ficaria estarrecido se fosse dividido a chapa, as contas. As contas já foram julgadas. Eu defendo o seguinte, Marcelo: teve uma eleição, ganhou, quem perde se recolhe aos seus costumes, como eu digo lá no Ceará. Mas e o TSE julga. Aí ficaram entrando com ação. O PSDB entrou com 5 ações. O senhor disse que as contas o TSE já julgou. Mais recentemente, um relatório da Polícia Federal aponta pagamento irregular à gráfica que prestou serviço para essa campanha. O senhor acredita que este relatório da Polícia Federal pode engrossar o caldo e aumentar a possibilidade dessa cassação? Veja bem, eu duvido muito, eu não conheço o relatório, mas eu duvido muito que o TSE vá apressar esse julgamento. Do jeito que as coisas estão, Marcelo, eu penso que eu disse isso numa discussão interna no PT e vou falar agora para os brasileiros e brasileiras que estão nos ouvindo. O estabelecimento do Brasil, o ambiente econômico, financeiro, midiático e político desses partidos de centro-direita já resolveram. Eles vão manter o tema até 2018. O país suporta, a sociedade brasileira vai suportar, é o que está em aberto. Mas eles já resolveram essa equação política. É como o Fernando Henrique Cardoso disse: vamos segurar essa bengala, né? Uma bengalinha até 2018. Portanto, eles já resolveram isso. Evidentemente que eu não concordo, mas o termômetro será as votações no Congresso, reforma da Previdência, reforma trabalhista, que já você vai provavelmente falar sobre isso. Então, esse processo de mobilização social que o país começa a se movimentar tende a se acirrar. O governo vai suportar? E o desemprego? E a crise econômica vai ser debelada? Já se vão 9 meses, estão passando para o 10º mês. 12 milhões e meio de pessoas sem trabalho, né? Quase, imagina, num país como o nosso, com quase 13, mais de 12 milhões de pessoas desempregadas, qual o nível de tensão social que isso vai ocasionar? Então, eu não acredito. A economia brasileira, Marcelo, eu penso que
as crises, o capitalismo, quando vive suas crises, demora um certo tempo, mas ele mesmo vai buscando saídas. É como que aconteceu, são 3 anos de crise, os Estados Unidos ocorreram isso, em qualquer país do mundo. Então, não é até porque o governo atual não tomou uma medida econômica coisíssima nenhuma. E eu quero falar delas daqui a pouquinho, que é a reforma trabalhista e a reforma da Previdência. Quero falar um pouquinho delas daqui a pouco. Vou fazer um rápido intervalo comercial e retorno com o Jogo do Poder Notícias já, não saia daí. O Jogo do Poder Notícias está de volta e eu retorno falando dos rumos da Operação Lava Jato. A ministra Carmen Lúcia, presidente do Supremo Tribunal Federal, não esperou a indicação do substituto do ministro Teori Zavascki e homologou as 77 delações premiadas de executivos e ex-executivos da Odebrecht. Agora, o Ministério Público pode usar as informações para novas investigações. A medida também atende ao pedido de urgência feito pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. A partir de agora, os documentos ganham validade jurídica e as informações fornecidas poderão ser usadas pela Procuradoria-Geral da República para aprofundar as investigações. Os depoimentos continuam em sigilo e somente devem ser divulgadas as informações usadas pelo Ministério Público para apresentar denúncia. As delações da Odebrecht são consideradas as mais importantes das investigações, porque podem dar detalhes sobre o possível financiamento de campanha de políticos de vários partidos. Deputado José Guimarães, o que o senhor achou dessa iniciativa da presidente de mandar homologar logo essas delações premiadas antes mesmo da escolha do novo ministro do que vai substituir Teori Zavascki? Eu vejo que a decisão da presidente Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, era o que tinha que ser feito. Ela agiu com rapidez, corretamente, tomou uma decisão de homologá-las. Era um trabalho que o nosso saudoso, um grande homem público, de espírito público e republicano, que foi o ministro Teori Zavascki, já tinha feito. As delações já estavam praticamente para serem assinadas, até porque, pelas informações que temos, o ministro trabalhou, inclusive, com sua assessoria, com os juízes auxiliares, até durante o período de férias, de recesso. Ele montou um escritório para isso no Supremo. Portanto, o trabalho já estava praticamente concluído. E a ministra homologou, e a expectativa do Congresso é que, ao homologá-las, as delações, elas pudessem se tornar públicas. Exatamente que esse é o problema que o Congresso discute em volta, que é o problema dos vazamentos. Na hora que você não publiciza... Os vazamentos são consequências do sigilo? Ou melhor, deixa eu reformular melhor a minha pergunta. Com o sigilo, os vazamentos prejudicam as investigações? Eu acho que prejudicam. Eu acho que prejudicam porque você publiciza uma, não publiciza a outra. É melhor colocar tudo às claras, na minha percepção. Seletivo, é isso? É isso. Você sabe que um jornal publica, dá ênfase para um nome, não dá para o outro. Era melhor, até porque tem uma coisa que é importante, é a lei de acesso à informação. O cidadão pode querer saber. Aliás, a OAB entrou com uma solicitação, ou iria entrar com uma solicitação para tornar as delações públicas. Levantar o sigilo. Eu acho que qualquer processo sempre é levantado o sigilo no Supremo. Por que as delações não podem? Portanto, essa é a pergunta que a sociedade brasileira precisa tomar conhecimento. E esse comportamento, veja bem, ontem eu estava na Câmara, nos últimos 2 dias, Marcelo, e eu vi listas já rolando por lá. De onde saíram essas listas? São todas, não são? Nome de companheiros parlamentares? E qual é a natureza, qual é o grau daquilo que está dito contra esse ou contra aquele parlamentar? Me parece que essa coisa sigilosa que foi colocada prejudica o direito à informação e garante... Você veja que o que fizeram esses dias... O Hospital Sírio-Libanês, alguém vazou. Vou pegar como exemplo uma informação, um exame, que ninguém sabe se é da dona Marisa ou não. Você acha isso razoável? Porque na hora que vaza,
Deveria ser investigado quem vazou para apurar as responsabilidades. E não se apura as ligações telefônicas. Vazamento prejudica a investigação? Claro que o vazamento, se for com todos e com tudo, não prejudica. Coloca tudo às claras. Aí não é vazamento, aí é quebra de sigilo. É quebra de sigilo. Acho que bota tudo, porque todo mundo fica sabendo. Aí ficam os jornalistas. Você escuta jornalista falando, segundo uma fonte do Parlamento, segundo uma fonte do Supremo, segundo uma fonte do Palácio, não é assim? Isso. Portanto, eu penso que o Brasil... Código de ética do jornalista facilita isso. Diz que é possível você resguardar a origem da informação. Eu não estou criticando o jornalista que tem sua boa fonte. Eu sei como é que os jornalistas trabalham, eu me relaciono com todos eles. Mas o que eu Abre-se um ambiente para especulação, é isso? Para todo tipo de especulação, né? E aí vem a notícia. Qualquer jornalista que ele pode perfeitamente fazer um juízo sobre o político tal, por que não contra o outro? Por que não do outro também? Portanto, as delações, elas são fortes. Você acredita que só a cobertura é seletiva, segundo esse seu raciocínio, ou o vazamento também é seletivo? Não, quem passa essas vazamento informações quando o vazamento contra quem interessa? Eu acho que é uma coisa importante para o Congresso se debruçar sobre isso. Penso que deveria ter uma lei que puniria o vazamento seletivo. Ou se dar transparência a tudo, ou se não dá. Aí não é melhor tirar o sigilo de vez para evitar isso? Por isso que eu defendo isso. Tira o sigilo de vez. Eu estou te dando um exemplo. Ontem à noite, uma lista com vários deputados. Né? Com vários deputados. Estava circulando no Congresso. Quem vazou? Por que não se apura isso, quem vazou? É o chamado vazamento seletivo. Né? E aí, o jornalista, um radialista, a pessoa que está fazendo a maldade, ela faz com quem não interessar. Inicialmente você não se impede. dizia que o vazamento era seletivo apenas contra o PT, a ex-presidente Dilma contra o ex-presidente Lula, mas depois também começaram a sair informações sigilosas comprometendo membros do PMDB. O senhor acredita que não dá mais para controlar? Eu acho que não dá. Na sociedade midiática e no nível que nós estamos, o impacto que hoje as redes sociais têm na política, na sociedade, nada pode ser mais... Mas as redes sociais também, elas não abrem muito espaço para uma guerra cibernética de informações? Por isso que eu defendo também você coloca... esse dia saiu num blog de um jornal importante. A saúde de fulana, da companheira, está gravíssima. Portanto, as especulações... Por isso que tem que ter... Ninguém, Marcelo, está acima da lei. Nem o deputado, nem o senador, nem o presidente da República, nem o procurador, nem qualquer pessoa do judiciário. A lei, ela tem que acobertar, proteger e acobertar a todos. E dar transparência em qualquer tipo de investigação. Portanto, eu penso que o melhor caminho era publiciza tudo, levanta-se o sigilo, cada um prepara a sua defesa e pronto, está resolvido. Porque senão, olha, você quer que eu vou fazer uma projeção aqui para você. Nós estamos chegando no final de semana. As delações foram homologadas segunda-feira. O que você acha que vai acontecer com as revistas do final de semana? Elas vão ter de explorar esse conteúdo, eu imagino, né? Não só vão explorar. Vão ter de avançar nisso, vão inclusive trazer algo de listas. E não está. Aí, a pessoa que se sente prejudicada vai fazer o quê? O nome já está na rua. Não tem jeito. Então, eu prefiro publiciza tudo e publiciza tudo naquilo que cada um tem contra ele. Em dezembro, quando o Congresso Nacional entrou em recesso, havia um clima muito tenso, animosidade muito grande, enfraquecimento da imagem do presidente Michel Temer, pesquisas de opinião pública mostrando o crescimento da rejeição, não é? Nessa volta ao Congresso, a situação mudou? Não. As relações no Congresso estão menos tensas? Não. Nós temos, pelo contrário, há um tensionamento na base do governo muito forte. A eleição da Câmara é o exemplo, né? Que ocorreu na última quinta-feira. Agora, essa manhã, aliás, né? Aconteceu a eleição da Câmara. A disputa entre os dois candidatos que integram a base do governo, o atual presidente e o Joavaí do PTB, essas sequelas vão ficando. Portanto, o PT já experimentou isso também, né? Já experimentou essa divisão. Já experimentamos isso em eleições passadas. Portanto, esse clima, tem um clima político que está mais acirrado,
ainda que não publicizado, mas os bastidores estão muito tensos. É ano pré-eleitoral também, pré-eleitoral. Né? Então, em primeiro lugar, tem esse tensionamento fruto da disputa política que o governo não teve capacidade de unificar a sua base. Coisa que o PT lá atrás também não teve. O mesmo processo está ocorrendo agora, independente de quem ganhou a eleição. 2, há um tensionamento social. Prepara-se grandes mobilizações para o início agora de fevereiro, março. Né? Porque tem uma pauta que vai ser discutida pelo conjunto do Congresso, dos parlamentares. Como a sociedade vai se comportar em relação a essa pauta? É uma pauta muito... Reforma da Previdência, reforma trabalhista, principalmente. Isso não vai... Então, nós vamos ter um semestre, me parece, muito mais tensionado do que foi o final de 2016. E é sobre isso que eu continuo a minha conversa. Daqui a pouquinho eu vou fazer um rápido intervalo comercial e te peço, não saia daí. Estamos de volta com o Jogo do Poder Notícias e eu começo este bloco destacando a aposta do governo para reaquecer a economia. Na abertura da Conferência da América Latina sobre Investimentos realizada em São Paulo na terça-feira, o presidente Michel Temer lembrou que no ano passado o país já conseguiu reduzir a inflação para 6,29%, abaixo do teto da meta, que é de 6,5%, e que com as medidas que vêm sendo adotadas pelo governo, será possível reduzir ainda mais neste ano. O presidente voltou a defender as reformas e a redução dos gastos públicos como principais caminhos para se chegar ao equilíbrio econômico. Já o presidente do Banco Central foi mais ousado ao falar da inflação para a plateia. Ele disse que, a longo prazo, o governo pode fixar uma meta menor, de 3% para a inflação. A meta de 4,5% está em vigor desde 2005 e deve ser mantida até 2018. A nova meta para 2019 deve ser definida em junho, mas o presidente do Banco Central não adiantou se já será a hora de reduzir. A redução da inflação é importante não apenas para estimular o consumo, mas também para criar condições para quedas nas taxas de juros. Deputado, o senhor acredita na recuperação da economia brasileira ainda este ano? O Brasil está vivendo uma crise de grandes proporções. O governo que foi substituir a presidenta Dilma produto de um golpe parlamentar, ele não tomou praticamente nenhuma medida. Essa história que o governo tomou as medidas e são essas medidas que estão fazendo com que a inflação caia e o desemprego diminua, que o desemprego está um dos níveis, nós já atingimos um dos níveis mais altos dos últimos anos. O ritmo do desemprego começa a diminuir, mas ainda um país com quase 13 milhões de desempregados, Marcelo, é algo muito grave. É a população de qualquer país médio do mundo. Portanto, não tem perspectiva de, pelo menos, empatar em 2017. Porque o problema central do Brasil é a questão do desemprego, né? É claro que, em qualquer crise, é como eu falo, as economias mais desenvolvidas do mundo, elas vão se superando, o capitalismo vai se superando. E, portanto, vamos avaliar nesses 9 meses quais foram as medidas que o governo tomou. O investimento público caiu. Você não retoma crescimento e nem retoma o emprego, senão o investimento público... Mas tem dinheiro para investimento público? Não. Mas você tem que jogar para as famílias consumirem, se não tiver crédito na praça, se os bancos públicos... O que fez o Lula em 2008? Liberou recursos, botou os bancos públicos para emprestar, por isso que a economia se reaqueceu. Você esperar simplesmente a coxa no público e libera o privado, não retoma no nível que... incentivo privado, não retoma no nível que o país precisa. As obras de infraestrutura do país estão todas paradas, Marcelo. A transposição está parada. Você sabe o que é isso? Uma obra que gerava 11 mil empregos diretos no Nordeste brasileiro. Parou há 8 meses. A Transnordestina do mesmo jeito. Mas de onde é que o governo vai tirar dinheiro para investir nessa obra? Mas aí tem que botar os bancos para emprestar. Não tem dinheiro do orçamento, põe os bancos para emprestar. Banco público não é para estar gerando lucros estratosféricos. Caixa Econômica e Banco do Brasil. Não é. Bancos públicos é para pegar o crédito BNDES e emprestar.
Independente. Aí vem o seguinte, com essa história da Lava Jato, aí o BNDES emprestou para as empresas. O BNDES, por acaso, é responsável se as empresas fizeram isso ou não fizeram aquilo? O que é importante é emprestar e gerar emprego. E foi isso que foi feito. Seria feito por quem nesse caso? Evidentemente, pelos órgãos de controle. Né? Pelos órgãos de controle. Portanto, o que está acontecendo na economia do Brasil? O Brasil está numa situação bastante delicada. Porque você, numa crise, você não faz reforma só para punir os de baixo, Marcelo. Não pode, porque senão... O senhor acredita que é o que está acontecendo? É o que está acontecendo. A reforma da Previdência, eu não estou dizendo que a reforma... Vamos começar pela anterior, pela PEC do teto dos gastos. Olha, você lembra que quando nós fizemos o debate, quando foi aprovada a PEC 55 na Câmara, e foi para o Senado, que ficou conhecida como a PEC, era 241 e a 55 no Senado, quando ela foi aprovada, os líderes do governo diziam o seguinte: não haverá cortes na educação, na saúde, etc, etc. Já haveria aumento, ao contrário, haveria aumento de investimento. O que houve de aumento na educação já estava previsto na LDO, portanto, o problema vai ocorrer em 2018. Mas aí sabe o que aconteceu agora? O governo está enviando para o Congresso, eu já sei nos bastidores, um corte nas despesas dessas áreas de 4,7 bi. Sabe quando você fala corte nessas áreas, você está falando de educação básica? Em todas as áreas, o gasto social, tudo, ProUni, em todas as áreas de governo. O governo vai fazer um corte, pelo menos é o que está na mídia, de 4,7 bilhões. E vai recair aonde? Ora, mas a PEC do teto não dizia que não era para cortar gasto dessas áreas? O presidente Michel Temer defendeu as medidas de ajuste fiscal e econômico, diz que é uma forma de recuperar a economia. Tem a reforma da Previdência aí sendo discutida nesse momento, que mexe, inclusive, no tempo de aposentadoria. Por isso, porque, claro... Passa do jeito que ele mandou? Não passa. Você tem a PEC do teto que foi aprovada, está aí o resultado, parou tudo, porque não tem recurso para investimento, que você fixa um teto, não tem mais recurso para investimento, inclusive nas obras hídricas do Nordeste brasileiro. Eu nunca vi um desmantelo tão grande como o que está acontecendo no Nordeste brasileiro. 5 anos de seca. 5. E as obras hídricas todas paradas. A PEC, as duas PECs que estão... Em primeiro lugar, é o seguinte: você votar uma PEC da reforma trabalhista da Previdência com urgência constitucional, Marcelo. O governo quer fazer tudo como se não tivesse que dar satisfação nenhuma para a sociedade brasileira. É esse o caminho? Nós tiramos a urgência da PEC da Previdência. Ela vai tramitar. Qual é o problema? Não se discute a necessidade ou não de uma reforma da Previdência. Ela tem a Previdência... Primeiro, tem que discutir qual é o real déficit da Previdência, porque falam o seguinte: a Previdência está devendo, o rombo foi de 174 bilhões. Se a gente tem mais trabalhadores contribuindo do que a gente recebeu. Mas você não diz a outra história, a outra parte. Não contabiliza nisso a contribuição do PIS, do COFINS e tudo. Não diz. O agronegócio não contribui com a Previdência. E por aí vai. Aí o governo manda a reforma da Previdência com um único objetivo. 2 objetivos: reduzir a perspectiva do acesso e cortar benefícios e aumentar a idade. Marcelo, a mulher, até porque do ponto de vista do país, a expectativa de vida do Brasil é diferente de região para região. O Nordeste é 71, aumentou para 71. Como é que expectativa de vida... O trabalhador rural... que deve sofrer mais com isso, 65 anos, Marcelo. Meu pai foi aposentado rural no passado. É difícil imaginar um trabalhador rural conseguindo atuar aos 60 anos e mais. Isso é uma maldade de grandes proporções, porque além de aumentar a idade da mulher rural de 55 para 65, 10 anos. É algo muito perverso, Marcelo. Sabe o que fez também na reforma? Diz o seguinte, que para a pessoa ter acesso, a mulher ter acesso, não pode mais... a anuência lá, a cartinha do sindicato que ela passou a vida toda, o comprovante da atividade agrícola. É como funciona atualmente a declaração dada pelo órgão público ou pelo sindicato. É esse, e o INSS faz a vistoria para saber se aquela mulher trabalha na roça ou não. Você, quando fala com uma mulher rural ou um homem na roça, Marcelo, pega na mão que você já sabe. É ou não é? A mão já diz tudo, a mão calejada da roça, da enxada, da foice. Eu conheço o sertão do Ceará. Contorno da unha, contorno da unha, tudo isso. Eu trabalhei na roça até os 13 anos, ó. Ainda tem uns calos aqui. Olha, isso eu estou falando brincadeira, não. Eu morei no sertão até os meus 14 anos de idade. E trabalhei na roça, lá no Quixeramobim. Portanto, é o comprovante. E agora acabou. Sabe o que a PEC diz?
deixa de ser o segurado especial e vai ter que contribuir por mês, em média com R$50. Ele já contribui com o sindicato e aumenta o tempo de contribuição. Nossa senhora, isso é uma agressão ao trabalhador rural. O trabalhador do rural começa a trabalhar com 10, 11 anos, menino. Tem chance disso passar? Não acredito. E a desvinculação dos benefícios do salário mínimo. Portanto, essa reforma do jeito que está, ela não pode passar. Ela desconstitui. Eu vi esses dias eu li um artigo do Bressa Pereira, não foi ministro do PT, foi ex-ministro do FHC. Ele dizia o seguinte: essa PEC, essas reformas, elas desconstituem aquilo que foi produto da Constituinte de 88, o chamado Estado Social. É uma desconstituição nisso. Você tem que fazer reforma? Quem ganha com essa PEC? Hã? Quem ganha com essa reforma? Eu acho que só os grandes, o mercado financeiro, porque eles permanecem intactos, não tem taxação nenhuma e, portanto, você não pode... Eu me lembro que na época eu era líder, Marcelo, da época do governo da presidenta Dilma, o Levi queria fazer essa reforma e nós dizíamos, não vem reforma agora. Nós não deixamos levar essa reforma para o Congresso. Você lembra? A reforma 85-95, a regra 85-95 deu trabalho para ser aprovada. E é uma regra bem razoável, né? É uma regra, não é essa reforma que está aí. Deu trabalho para ser aprovada. Foi uma medida paliativa para dar uma certa sustentabilidade à Previdência. E eu me lembro também da batalha do senador Paulo Paim por ela. Exatamente. Né? Então, agora é o seguinte, a PEC da Previdência tem um único objetivo, a centralidade dela, retirar direitos dos que têm direitos assegurados pela Constituição. Aliás, eu defendo a tese, eu também sou advogado, Marcelo, que tem cláusulas, o artigo, o capítulo dos direitos fundamentais da pessoa humana na nossa Constituição deveria ser cláusula pétrea. Ninguém deveria mexer. Estão lá os direitos fundamentais, o acesso a isso, o acesso àquilo, a escola, a previdência pública. Mesmo com as transformações sociais. Mesmo com as transformações sociais. Você pode fazer mudanças em função de outras áreas da economia. O problema é o seguinte, recai sempre nos de baixo e não é razoável. Por isso que essa PEC é um desserviço ao país e ela precisa ser derrotada. E a outra, não sei se ainda tem um tempinho ou deixar para o próximo, é a PEC da reforma trabalhista. Vamos falar da reforma trabalhista daqui a pouquinho? Eu vou fazer um rápido intervalo comercial e retorno já já com o Jogo do Poder Notícias. Não saia daí. O Jogo do Poder Notícias está de volta e quem eu recebo no estúdio da CNT em Brasília é o deputado José Guimarães, líder da bancada de oposição na Câmara. Deputado, a gente estava falando no bloco anterior das reformas e a gente esbarrou e deixou para falar nesse bloco sobre o projeto de reforma trabalhista, não é? As centrais sindicais já disseram que vão fazer alvoroço, vão fazer mobilização social. Dentro da bancada governista já teve gente dizendo que não passa do jeito que foi enviado, né? O que o senhor acredita que ela tem de mais complicado para o trabalhador nesse momento? Eu penso que em primeiro lugar, você não reforma a CLT. A CLT, a consolidação das leis do trabalho, foi uma conquista da Ebra Vargas. O Brasil se acostumou com o direito consuetudinário. Aquilo que está lá vale para patrão e vale para empregado. A nossa CLT é tão avançada que ela gera oportunidade de diálogo entre capital e trabalho, desde que haja boa vontade de ambas as partes. Como tem sido o instrumento mediador dos conflitos sociais entre capital e trabalho no Brasil. Essa é a razão maior da nossa CLT. Ela é um arcabouço jurídico que garante essa pacificação na disputa entre as relações de trabalho, nas disputas salariais, na vida, né, do trabalhador e do patrão. Portanto, é uma CLT bastante avançada. Qual é o objetivo do governo? Quebrar direitos, desconstituir isso. E você sabe que tem uma questão que é central, né? O negociado se sobrepõe ao legislado. Ou seja, abrindo brechas para trabalhadores e empregados firmarem acordo sem passar com força de legislação. No país, né? o capitalismo mundial, ele precisa minimamente ser regulamentado. Tem que ter alguma regra, porque senão, se o negociado prevalecer sobre o legislado, evidentemente que é uma desconstituição de algo muito grave na vida do trabalhador, pelo menos na minha percepção. Ao lado disso, Marcelo, o que é grave, a reforma está tramitando com urgência constitucional. As centrais sindicais vão aceitar isso? Não pode aceitar, não podem. Elas não podem permitir que uma
reforma desta magnitude, ela seja discutida em 2, 3 meses. O governo quer votar tudo até junho. Como? O Brasil vai suportar isso? Não me parece que esse é o melhor caminho. Eu penso que o governo, a base do governo, se quisesse dialogar, a primeira providência, tirar a urgência constitucional. O deputado... Segundo, abre o diálogo com as centrais, mas não dessa forma. O governo fala assim, eu sou surdo para ouvir as suas. Olha, isso pode não durar muito tempo. O deputado Paulinho da Força esteve aqui logo na semana da reunião do presidente com as centrais e depois primeiro com as lideranças, né, dos partidos para apresentar essas reformas e logo na sequência uma reunião com as centrais sindicais. Ele participou das duas. Ele sentou aí nessa cadeira e reclamou que nenhuma das duas ele recebeu informações transparentes a respeito do que estava por vir e que ajudaria a fazer uma mobilização social. O senhor acredita que alguma central vai se colocar a favor do governo nessa discussão? Não acredito. O fundamental é a unidade das centrais sindicais, da CUT, da Força Sindical do Paulinho, da CTB, de todas as centrais sindicais, são 6 grandes centrais sindicais. E a CUT com a Força Sindical são as duas principais. Portanto, elas precisam ir às ruas, mobilizar o país, peitar democraticamente o governo e pressionar o Congresso. Só a mobilização social, as ruas... Você lembra, Marcelo, da época das diretas? Sim. O que levou a mudança, ainda que fosse uma transição consentida, isso mesmo. Isso, consentida. Consentida, mas houve uma mobilização. A mobilização, as manifestações das diretas encurralaram o Congresso. Agora não pode fazer manifestação em março, já estamos convocando, tem uma grande no dia 8 de março, inclusive no Ceará, contra as reformas. Não pode ser manifestação com 100 mil, tem que ser 1 milhão nas ruas. O país precisa se levantar para defender a democracia e nenhum direito a menos. Reformas estruturantes precisam ter. Quais reformas que não falam, e eu concluo dizendo que são fundamentais? A reforma tributária. Por que não se discute a reforma tributária? Os estados estão quebrados, é o principal gargalo da economia brasileira. O que está acontecendo no Rio de Janeiro vai acontecer com outros estados, provavelmente. Por que o PT não conseguiu aprovar a reforma tributária? Porque não tivemos força no Congresso. Não tivemos força no Congresso. Mas já tiveram momentos que tinha maioria absoluta nas duas casas. Foi erro. Lá no início, sobretudo no primeiro governo, do final do primeiro governo do presidente para o segundo, nós podíamos ter peitado de fazer uma reforma tributária para discutir a questão do novo pacto federativo. 2, a reforma fiscal e a reforma política, aliás. Ela é fundamental. As pessoas pensam que ela não tem nada a ver com a economia. Tem, porque a política interfere na economia. É outra reforma. Mas como mudar uma regra que beneficia a si próprio, né? Pois é, então, eu penso que essas reformas precisam urgentemente serem feitas. São as grandes reformas. Você fazer reforma para desconstituir o Estado Social e retirar direito, somente isso, eu penso que não é o melhor caminho para a retomada do crescimento e a geração de emprego. E eu penso que a gente tem de voltar a falar sobre esses assuntos muito em breve. Já quero deixar um convite para o senhor voltar e que ele não demore tanto quanto dessa vez. Mas aí você pressiona a nossa assessoria, o Leite, que é um grande assessor, e você vai me ter logo aqui. O Leite nunca diz não. Marcelo, mas só para concluir, até porque vão ser constituídas as comissões especiais. Na outra semana, talvez lá pelo dia 7, dia 9, vai ser constituída a comissão especial da PEC 287, a PEC da Previdência. Depois vem a reforma trabalhista. Então, nós temos que fazer o debate nacional, mobilizar o país, as Assembleias Legislativas, as câmaras municipais, as praças públicas, para discutir esse tema. Não pode o Congresso ficar surdo ao que está acontecendo no país. Eu quero ficar de olho nisso, quero te agradecer pela entrevista e a você quero agradecer pela companhia, pela audiência. Fico por aqui, mas nosso próximo encontro já está marcado. Na quinta-feira, 11 da noite, logo depois do CNT Jornal. Até lá, tchau.